Bom, vamos lá então. Vamos começar o nosso raciocínio. Antes de eu introduzir o tema, vamos pensar aqui numa escada. Vamos pensar aqui numa escada. Vamos fazer uma escada de hereditariedade aqui, uma escada de ancestralidade como princípio da nossa reflexão da aula de hoje. Considerando que o andar térreo aqui dessa escada você é uma pessoa que está aqui e que você é um ser único, apenas uma pessoa. E cada andar dessa escada representará os seus antepassados. A começar pelo primeiro andar, que constará que você possui 2 antepassados, certo? Por que você possui 2 antepassados do primeiro andar? Que é seu pai e a sua mãe. Né? Não estou falando aqui de questões sociais, né, de parentalidade, etc. Estou falando de questões genéticas mesmo. Para se gerar um ser humano, você precisa de um pai e uma mãe, né, independente da questão de criação aqui. Então, nesse primeiro degrau, você terá o seu pai, você terá a sua mãe, você terá 2 pessoas. No terceiro andar, você terá os pais da sua mãe e os pais do seu pai. Nesse sentido, quantas pessoas ocuparão aqui esse terceiro andar? 4. 4, porque cada pai tem 2 pais. Você tem 4 avós. 4 avós. Então você tem o pai e a mãe do seu pai, o pai e a mãe da sua mãe. Então aqui já vou representar aqui em número mesmo, porque não vai caber, né? Então 1, 2, 3, 4 pessoas. E no quarto andar, quantas pessoas eu teria? Há 4 gerações atrás. 8. Não, veja que cada avô seu tem um pai e uma mãe. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se cada avô seu tem um pai e uma mãe, você terá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancestrais. E assim a gente vai continuar subindo a escada. Né? No quinto andar nós teremos quanto? 16, né? Porque cada tataravô seu terá um pai e uma mãe. Então, se eu tenho 8 bisavós, você terá 16 tetravós, ou tatravó, não sei como que fala. Então vai ter aqui 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perceba que vai tendo cada vez mais gente aqui dentro da escada, né? Se eu elevar aqui para o próximo nível... 32. 32. É sempre o dobro. E no próximo nível, 64. E assim sucessivamente. Depois 128, 200... Lembra a sequência de 2. Sequência de 2 do quê? Que é tipo 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 3 é 4 e daí vai. Perfeito. Então a senhorita Stephanie matou a Stephanie, né, Esther? Sim. A senhorita Stephanie matou a charada aqui. Nós estamos no falando... começo eu já matei essa charada, eu fiquei só esperando, observando pra falar. Isso aí. Então, nós representamos aqui efetivamente uma potenciação, que é o que nós iremos falar hoje. É uma potenciação. Deixa eu escrever aqui. Potenciação. Sabendo que aqui eu tenho o 2 elevado ao primeiro degrau, 2 elevado ao segundo degrau, 2 elevado ao terceiro degrau, 2 elevado ao quarto degrau, ao quinto degrau e ao sexto degrau. Então essa é eu achei uma forma muito bonitinha de introduzir o tema da potenciação, pensando nessa escadinha de ancestralidade. E é muito louco pensar que há 6 gerações atrás foram necessários 64 pessoas para que você nascesse. É bem maluco isso, né? É bem doido.
Então, se a gente pegar aí, sei lá, 20 gerações, imagine quantas pessoas foram necessárias surgir para que a gente é, para que a gente pudesse nascer, né? Isso é bem maluco. Por isso que dizem que tem um sujeito lá que parece que, não sei, 2, 3% da população mundial é descendente do sujeito. Eu esqueci o nome dele. Genghis Khan, né? Alguma coisa assim. Enfim, eu tô viajando aqui. É, cadê? Deixa eu ver aqui o chat. Sim, vamos todos ficar bons em aritmética. Enquanto nós somos a frutinha aqui para gerar diversas outras pessoas no futuro, de fato. Então daqui 7 gerações você é um dos 128 pessoas necessárias para gerar um herdeiro. Muito bem. Então eu vou passar aqui, né, então nesse andar térreo. Se eu estou 6, 5, 4, 3, 2, 1, naturalmente aqui será o 0. Né, o 0. 0 que representa aqui o meu andar térreo. Então, pensar de uma outra forma aqui, agora de uma maneira um pouquinho mais estruturada, sobre o que significa essa ideia de potência, né, de potenciação, que é um conceito fundamental, inclusive para física e química, né, que a gente trabalha bastante com notações científicas cuja a principal propriedade é a potenciação. Além disso, em biologia, nós trabalhamos também com crescimentos bacterianos que são exponenciais, enfim. Bom, então vamos começar aqui com 2, aqui, nessa linhazinha aqui. O que significa 2 elevado a 2, ou 2 elevado ao quadrado, ou 2 elevado à segunda potência? É 2 vezes 2. Significa que eu tenho 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Muito bem. Da mesma forma, se eu tenho 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira potência, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. A mesma coisa aqui para a quarta potência, repetindo 4 vezes, que vai dar 16. 16. Certo? E 2 elevado a 1? 2 elevado a 1 significa que eu vou apenas manter o 2. Ele não está sendo multiplicado por mais nenhum outro fator, é sempre apenas ele mesmo. Eu não estou multiplicando por mais nada do lado do 2 aqui. Então 2 elevado a 1 sempre vai ser 2. O que a gente consegue observar aqui essas primeiras análises? Que uma potenciação eu sempre vou ter uma base e um expoente. Então, o nome desse algarismo que fica na parte de baixo é a base, e o nome do algarismo que fica na parte de cima aqui é o expoente. Ok? Base e expoente. Apenas aqui a nomenclatura do que nós temos em questão aqui. Certo? É daqui que deriva, inclusive, a ideia do crescimento exponencial. Expoente. Expoente. Vocês já ouviram falar em crescimento exponencial? Já. Houve um momento que a curva de contaminados do coronavírus teve um crescimento exponencial. Significa que está crescendo muito rápido. Porque quando eu trabalho com potenciação, os números crescem de uma forma muito veloz. Muito veloz. Professor, isso também aparece em estudo demográfico. Populacional, né? Isso. As populações crescem também exponencialmente. Por isso que o número de gente no mundo cresceu muito aí nos últimos anos. Porque cada geração que passa tem mais pessoas nascendo de forma exponencial. Muito bem.
Ok, então a gente conseguiu definir aqui o 2 elevado à primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E o 2 elevado a zero? Sabendo que o 2 elevado a 1 é igual a 2, ou seja, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tiver aqui 50 elevado a 1, é igual a 50. 200 elevado a 1, 200. Pergunta rápida aqui, quanto que é x elevado a 1? Vai derramar. X. X. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então essa é uma propriedade importante que a gente precisa ter aqui nesse momento. Agora o 2 elevado a zero, ele é um caso engraçado. Ele é um caso muito engraçado. O 2 elevado a É zero... 1, né? 2 elevado a zero é 1. 1. Não é 0. Não é 0. Já já a gente vai entender por que 2 elevado a 0 é 1. Ou seja, Eu já ia perguntar, já fiquei curioso. E essa é a outra propriedade. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, opa, risquei sem querer aqui embaixo. Então, 500 elevado a 0 é 1. X elevado a 0, quanto é? Que é pra zerar. 1. Y elevado a 0 é 1. 1 milhão elevado a 0 é 1. Tá? Então, essa é uma outra propriedade aqui da exponenciação importante de ser lembrado. Qualquer número elevado a 0 que não seja 0 é igual a 1. 0 é um outro caso que a gente vai ver. Vamos tentar explicar de uma forma aqui o que está acontecendo. Perceba, do 2 elevado a 0 até o 2 elevado à primeira, o que eu fiz aqui nesse sentido? Eu multipliquei por 2, certo? 1 vezes 2, 2. Do 2 elevado à primeira ao 2 elevado à quarta, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2. 2 vezes 2, 4. Do 2 ao quadrado ao 2 ao cubo, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2. 4 vezes 2, 8. E assim sucessivamente. Perceba que eu sempre estou multiplicando por 2 para ir para o nível que está abaixo de mim. Correto? Agora vamos pensar ao contrário. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se eu quiser sair do 2 à quarta para o 2 ao cubo, o que eu tenho que fazer? Dividir por 2. 16 dividido por 2 é 8. Do 2 ao cubo ao 2 ao quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2. 8 dividido por 2, que dá 4. Do 2 ao quadrado ao 2 à primeira, eu estou dividindo por 2. Eu vou dividir por 2, que vai dar 2. Vai fazer a multiplicação inversa. Isso, é o inverso. Então, para ir em ordem crescente na potenciação, eu estou sempre multiplicando por 2, porque a base é 2. E na ordem decrescente, eu estou sempre dividindo por 2. Tudo bem? Sim. Aqui Beleza. E se eu quiser ir do 2 à primeira até o 2 a 0? Eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. 1. Por isso que 2 elevado a 0 é 1. Essa é uma das formas de pensar. Para provar de uma outra forma, a gente vai primeiro ver uma outra propriedade da potenciação. Mas dessa forma a gente já consegue observar, eu estou sempre dividindo por 2. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1. E se eu fizer isso com qualquer base, sempre vai dar 1 também. Se eu pegar a base 3, a mesma coisa. Se eu pegar a base 3, deixa eu colocar a base 3 aqui do lado rapidinho, só para
Vou colocar um exemplo. Então 3 a 0, 3 a 1 primeira, 3 ao quadrado. Então eu sei que 3 a primeira é igual a 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, do primeiro para o segundo eu multipliquei por 3. Se eu quiser voltar, 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, independente da base, sempre o número elevado a 0 será 1. Ok? Convenci a todos e a todas? Tá tranquilo. Ok, beleza. Tem uma outra forma de provar isso, que aí a gente vai ver uma outra propriedade de potenciação para conseguir entender. Bom, então deixa eu apagar esse exemplo do 3 aqui. Agora a gente vai pensar nos números negativos. Eu vi aqui que vocês até já deram um spoiler no chat, né? Deixa eu ver aqui o spoiler que vocês deram. Eita, o que eu fiz aqui? 2 elevado a menos 2 é meio. É 1/4, ok. Aí, já deram até spoiler, muito bem. Isso aí. A culpa é da Stephanie, isso aí. Quando a gente está elevando um número a uma potência negativa, daí as coisas ficam um pouco menos intuitivas. Ficam um pouco menos intuitivas. Porque sempre quando eu estou elevando a uma potência negativa, eu estou transformando em uma fração. É a mesma coisa de transformar em uma fração cujo numerador é 1. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 elevado a 1 sobre 2, 1 meio. 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2, elevado a 1. Então, eu vou continuar tendo o meu expoente 1, só que agora ele está positivo, ou seja, eu inverti o sinal do meu expoente, e o número que estava aqui no numerador, ele passou a ser um denominador. Ele passou para a parte de baixo da fração. Então perceba, não é que esse 1 ficou para cima, não. O expoente ele se mantém, o expoente ele continuou 1. A diferença é que a gente trocou o sinal de menos 1 para mais 1. Lembrando que quando não tem o sinal do lado do número, a gente, por convenção, diz que ele é positivo. E a minha base se tornou aqui o denominador da fração. Da mesma forma, se eu pegar aqui o 2 elevado a menos 2, o que eu vou fazer? Mesma coisa, 1 elevado à base. Aqui o menos 2 era negativo, o 2 era negativo, agora ele passou a ser positivo. Passou a ser positivo. Ok? Então, a potenciação se mantém, a potência se mantém, né? O expoente se mantém, a diferença é que a gente inverteu de negativo para positivo. Show? Alguma questão, alguma dúvida? Alguém não entendeu nada? Beleza. Show de bola. Aí quando eu tenho aqui uma fração elevado a uma potência de uma fração, né, não tem segredo. Basta que eu faça essa mesma potência, aplique tanto para o numerador quanto para o denominador. Em que sentido? Quanto é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1. Quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Por isso que 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4, como deu spoiler aqui no chat a senhorita Stephanie. Muito bem?
Vamos então para as propriedades. São 5 propriedades aqui que nós veremos da potenciação. Primeira propriedade: o produto de potências da mesma base. Produto, quando a gente fala produto em matemática, a gente está falando em multiplicação. O produto de dois números é a multiplicação entre esses dois números. Não tem esse caráter comercial que a gente está acostumado. O produto entre... o produto que é uma garrafa de água. Não, é um produto significa multiplicação. Então, como está falando aqui a regrinha, para multiplicar a potência de mesma base, isso aqui é importante, tá? Mesma base. Se a potência for de bases diferentes, aí complicou. Aí a gente não consegue fazer muita coisa. Mas se a potência são de mesma base e expoentes diferentes ou expoentes iguais, expoentes sejam eles quais forem, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, se eu tenho aqui um 2 ao quadrado, 2 ao cubo, vezes 2 à quarta, o que eu vou fazer? Eu não preciso perder tempo aqui, né? Vou multiplicar 2 ao cubo, vai dar 8, 8 vezes 16, não precisa. A gente já consegue fazer aqui, aplicar essa propriedade. De que modo? Mantém a base e soma os expoentes. 3 mais 4, que é igual a 2 elevado à sétima. 2 elevado à sétima. Por que que isso acontece? Bom, vamos fazer um teste aqui. 2 ao cubo, não é 2 vezes 2 vezes 2? Eu vou multiplicar 2 ao cubo vezes 2 à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o que aconteceu aqui? Eu estou multiplicando 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Por isso que é 2 à sétima. Perceba que essa regra aqui não é uma bruxaria, né? Não é... Ninguém tirou do chapéu isso daqui. É apenas a aplicação dos próprios conceitos de potência. Certo? Então aqui uma propriedade muito tranquila, que é a da multiplicação de potências de mesma base. Vamos para a próxima. O quociente. Então, da mesma forma que nós temos o produto, nós temos o quociente ou a razão, né, de duas potências. Quociente e razão significa divisão. Então, eu estou dividindo potências de mesma base ainda, tá? Mesma base, isso aqui é fundamental que vocês não esqueçam. O que aconteceu aqui? Por que a minha caneta sumiu? Aí, voltou. Isso aqui é fundamental, tá? Então, mantém a base e se subtrai os expoentes. Mantém a base e subtrai os expoentes. Ora, então se eu tenho aqui, sei lá, 5 elevado à oitava sobre 5 elevado ao quadrado. Então, tem essa fração 5 à oitava dividido por 5 ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou manter a base e subtrair os expoentes. 8 menos 2, que é igual a 5 elevado à sexta potência. Ok? De novo, da onde que saiu isso, né? Bruxaria, né? Matemático inventando regra só para complicar a nossa vida. Não. É apenas a aplicação do potência. Vamos lá, 5 à oitava não é 5 vezes 5, 8 vezes? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
5 ao quadrado não é 5 vezes 5 duas vezes? 5 vezes 5. A gente não sabe que se eu estou dividindo, né, números iguais, eu posso fazer aqui uma simplificação que dá igual a 1. Então esse 5 aqui eu não posso cortar com esse 5 aqui. Esse outro 5 eu não posso cortar com esse outro 5. Fazendo a divisão, a gente fala cortar, né, mas a gente não está fazendo bruxaria de novo, a gente está dividindo. 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Né? Então, por isso que é basicamente tirar ele da jogada. Quantos 5 sobraram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é igual a 5 elevado à sexta potência. Isso, Samara, é subtração porque é uma divisão, né? É uma fração. Toda fração é uma divisão. Né? Então, sempre quando a gente está dividindo números que são de potência, né, de potenciação, a gente faz a subtração. Se é multiplicação, nós estamos somando. Então, essas duas propriedades aqui. Isso aqui eu acho que é interessante a gente falar. Né? O zero, ele é um algarismo muito diferentão da matemática. Né? O zero ele não é intuitivo. Aqui a gente, como o objetivo nosso aqui é ser bem mais prático, né? A gente não fica filosofando tanto, mas o zero ele gera vários debates em bares, assim, viu? Se você tomar uma e conversar sobre o zero, vai longe a conversa. Porque aí você pensa o que é o zero, o que o zero representa, se o zero foi criado, se o zero é algo natural. Nós temos diversos debates muito interessantes sobre o zero. E um deles é que é impossível dividir por zero. É impossível dividir por zero. Por isso que o A aqui ele tem que ser diferente de zero. Né? Eu posso muito bem dividir 0 por 5. Quanto que é 0 dividido por 5? Vamos lá, eu não tenho nada. Eu divido o meu nada para 5 pessoas. Quanto que cada um fica? Nada. Nada. 0 dividido por 5 é 0. Então, isso é uma operação matemática possível, existente. Só fica 5 pessoas. Sem nada na mão. É igual a gente e as vacinas, né? Não tem vacina, divide para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro fica com 0 vacinas. Mais ou menos isso. Agora o oposto não é possível. Quanto que é 5 dividido por 0? Já pararam para pensar nisso? Se eu pegar 5 e dividir por 0. Que número que multiplicado por 0 dá 5? Olha que interessante. Nenhum. Porque azedou, hein? Qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0. Então nenhum número multiplicado por 0 será 5. Então isso daqui não existe. Isso aqui é uma indefinição matemática. Não pode acontecer, é impossível. A gente não tem resultado. Vira aqui algo bem engraçado que não tem o que fazer. Não tem o que fazer em hipótese alguma. Então é por isso que tem essa observação aqui. Sendo A diferente de 0. O resultado o resultado até pode ser 0, Samara. O que não pode ser 0 é esse A aqui. Então não posso, por exemplo, ter 0 elevado à quinta dividido por 0 elevado ao cubo. Isso não dá. Isso é uma indefinição matemática. Isso é impossível. O zero não pode ser a base da fração, né? Da fração. O zero ele pode ser a base da potência. Isso daqui existe. O que é 0 ao cubo? É 0 vezes 0 vezes 0, que é igual a 0. Isso tudo bem, tranquilo. O que não pode, deixa eu apagar aqui, por exemplo, isso daqui,
4 elevado ao quadrado dividido por 0 elevado ao cubo. Isso é impossível. O zero ele nunca pode ser o denominador de uma fração. Isso é uma indefinição matemática. Beleza? Boa. Vamos para a próxima propriedade. Deixa eu ver aqui o chat. Razão e proporção a gente está mais pensando mesmo em multiplicação e divisão, Sr. Fábio. Potenciação ele é algo mais não tem muito a ver com razão e proporção. Estou falando aqui proporcionalidade, eu estou falando de multiplicação mesmo. É uma forma de se multiplicar as coisas. Boa. Produto de potências com o mesmo expoente. Então, até aqui, o que nós fizemos? Nós somamos a mesma base, né? Nós multiplicamos potências de mesma base e nós subdividimos potência de mesma base. Agora nós vamos multiplicar potências com o mesmo expoente. Agora o expoente é igual. É o númerozinho que fica subscrito lá em cima. É subscrito? Não, como que fala quando é em cima? Esqueci. Enfim, fica em cima. É o númerozinho que fica em cima. Então aqui já não importa se a base é igual se as bases são iguais. O importante para a gente aqui é que os expoentes sejam iguais. Então, para multiplicarmos potência de mesmo expoente, conservamos o expoente e multiplicamos as bases. De qual forma? Então, eu tenho 2 elevado à quarta vezes 7 elevado à quarta. Perceba, o expoente é igual. Eu não posso aplicar aquela propriedade de somar o expoente porque as bases são diferentes. E não tem como eu manter a base e somar o expoente, porque são diferentes. Então, segundo essa propriedade, o que eu faço? Eu multiplico 2 vezes 7 e elevo tudo à quarta. Eu mantenho o expoente e multiplico as bases. 2 vezes 7, 14. Mantive aqui meu expoente, 14 elevado à quarta potência. Ok? Essa propriedade. Então, aqui a gente tem que sempre, quando a gente está trabalhando com potência, nós temos sempre que observar se ou a base é igual ou a base é diferente. E nos exercícios de vestibulares, eles sempre nos desafiam a perceber essas coisas. Então, sempre quando você vê uma potência, você já tenta identificar esses padrões. A base é igual? Não. O expoente é igual? Sim ou não? Quem está me ligando aqui? Peraí. Pronto. Professor, posso perguntar? Pois não. Ô, professor, mas se a gente fizer separadamente, vai dar o mesmo resultado, né? Sim, vai dar o mesmo resultado. Tá. Sim, com certeza. Na verdade é um atalho, né? É um atalho, porque muitas vezes é muito trabalhoso você resolver uma potenciação igual. Como que você vai fazer 14 elevado à quarta? Olha o trabalho que dá isso. É 14 vezes 14 vezes 14 vezes 14. Dá muito trabalho. Então, muitas vezes no vestibular ele não quer que você... O objetivo da questão não é que você tenha esse trabalho mecânico aqui. Se você tiver esse trabalho, você até pode acertar o resultado. Mas você perdeu muito tempo. Né? E a gente sabe que o tempo é escasso em vestibulares, principalmente quando a gente está fazendo a prova de matemática, que normalmente tem que ser feito de uma velocidade rápida, né? A gente não pode perder muito tempo aqui, porque não tem muito texto, não tem muita interpretação.
Então, nos vestibulares eles não estão cobrando essa operação, eles estão cobrando as propriedades e as simplificações, que a gente vai ver mais adiante, como que simplifica isso tudo. Então, provavelmente, lá nas alternativas, não vai ter o resultado, já vai ter o resultado em forma de potência. Já vai ter algo assim, por exemplo, para você simplesmente selecionar qual que é a alternativa com a potência correta. Muito bem, então o que a gente já fez? Multiplicamos potências de mesma base, dividimos potências de mesma base, multiplicamos potência com mesmo expoente. Agora nós vamos dividir potência com o mesmo expoente. É a mesma ideia. Para dividir potência de mesmo expoente, conserva o expoente e divide-se a base. De qual forma? Então tenho aqui 7 ao cubo dividido por 3 ao cubo. É 7 ao cubo dividido por 3 ao cubo. O que é isso? É a mesma coisa que eu pegar 7. Pior que eu peguei um número primo. Deixa eu mudar o exemplo aqui para não cair numa fração. 8 e 2, vai. Então 8 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Opa, ao cubo, não ao quadrado. O que é isso? É 8 dividido por 2 ao cubo. Então eu simplesmente vou dividir a fração e elevar o resultado ao cubo. Eu estou tirando esse expoente de cada um das bases, colocando do lado de fora. 8 dividido por 2, 4. Resultado, mantém aqui o expoente, 4 ao cubo. 4 ao cubo. Certo? Muito bem. E de novo aqui, ó, o b é diferente de zero. O que é o b? É o denominador da fração. Ele não pode ser zero porque eu nunca posso dividir por zero. Eu nunca posso dividir nenhum número por zero. Isso é uma indefinição da matemática. Quinta e última propriedade, a potência de uma potência. Quando eu tenho uma potência e eleva a uma outra potência. De qual forma? Ó. Para elevarmos uma potência a um novo expoente, conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. De qual forma? Então, se eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Isso é possível. Eles usam isso aqui, inclusive, para confundir a nossa cabeça, porque eu tenho uma potência elevada a uma outra potência. Por isso que tem esse nome, né? Potência de uma potência. 4 ao cubo? Esse que você colocou agora é dessa propriedade aqui, Sr. Fábio? Não foi o resultado que você chegou no último exemplo que a gente fez? Ah, isso. Exatamente. 4 ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ah, tá, legal. Obrigado, professor. Perfeito. Mas, de novo, em vestibulares, dificilmente eles vão pedir esse trabalho mecânico, esse trabalho manual. No vestibular se testa as 5 propriedades. O cara que elaborou a questão, ou a moça que elaborou a questão, estão pensando nessas 5 propriedades para testar a gente. Porque senão fica trabalhoso, mas fica fácil se for só multiplicar, né? Dá um trabalho, mas não está te testando ali matematicamente, está testando a sua capacidade de multiplicar, que não é o caso, não é o que se espera em um vestibular. Então, voltando aqui, potência de uma potência. Mantém a base. Aqui.
vou manter a base e multiplicar os dois expoentes. Então eu tenho 3 vezes 2. Então 2, 3 vezes 2, 6. 2 elevado à sexta. Ok? Alguma questão aqui? Alguma dúvida? Então são 5 propriedades básicas, né? Isso, infelizmente, é uma das coisas que a gente precisa fixar de alguma forma no vestibular. De novo, dificilmente nos exercícios... A gente ainda está aqui na parte conceitual, né? Na parte de revisão. Até a próxima aula ainda a gente vai estar falando de revisão. Depois a gente começa mesmo com um assunto mais elaborado. Mas dentro das provas, a parte da potenciação sempre vai estar dentro de algum outro contexto maior. Então, se você não conseguir entender essas 5 propriedades, você provavelmente não vai conseguir resolver o exercício. O exercício nunca vai te pedir para resolver uma potência. Ele vai te dar um contexto maior, como por exemplo uma função exponencial, uma equação de segundo grau, sei lá, ou qualquer outra coisa do tipo, que vai te obrigar a usar uma potência. Afinal, o que é uma equação de segundo grau? Quem lembra lá, né? X ao quadrado mais ax mais b igual a 0. Ora, a equação de segundo grau, ela tem esse nome segundo grau porque eu tenho uma incógnita elevada à segunda potência. Então, se a gente não entender potenciação, a gente nunca vai conseguir resolver potência de segundo grau. Ou se conseguir resolver, não vai conseguir entender o que está acontecendo. Logo a gente chega aqui, hein? Logo a gente chega talvez um dos assuntos mais icônicos da escola na parte de matemática, que é o famoso Bhaskara. Decorar aquilo ali é maravilhoso. Bhaskara é fácil, fogo é logaritmo, você é louco. Log é... Logaritmo é complicado mesmo. Vamos lá. É mesmo, ó, log. Log é algo importante. Eu acho que eu não tinha colocado logaritmo no planejamento aqui do cursinho. Eu vou até colocar, muito bem observado. Desculpa aí, galera, eu lembrei ele. Desculpa aí. Não, mas é porque é importante, porque log é um assunto realmente complicado. Complicado porque ensinam a gente de um jeito difícil, né? Mas tem uma série de propriedades que a gente precisa lembrar. Por isso que ele é um pouquinho difícil. Mas beleza, eu vou incluir aqui no planejamento das aulas. Por favor. Beleza. Fechou. Então vimos aqui as 5 propriedades. Vamos agora treinar. Então é mais ou menos isso daqui que vai cair no vestibular. Mais ou menos isso daqui. Perceba, você consegue resolver isso no braço. Você vai ficar a prova inteira para fazer. O que você vai ter que fazer ali? Olha que absurdo. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 32. Isso aqui eu estou multiplicando por 1 sobre 16 ao quadrado. Que eu estou multiplicando aqui por 2 cubo vezes 1 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Você até consegue fazer isso manualmente. Mas olha o sufoco que é. É um sufoco que não vale a pena, né? Não vale a pena. Então, sempre quando a gente se depara com expressões desse tipo, o avaliador ele está tentando extrair de você a percepção da utilização das propriedades associado com um certo raciocínio lógico. Um certo raciocínio lógico. De qual forma? Ora,
eu estou vendo aqui multiplicação e divisão de potências. Tá chegando a hora aqui, deixa eu ver se o professor já está logado aqui, né? Acho que ainda não. Bom, já o professor de química chega, então vamos rapidinho aqui. Então o que estão testando a gente aqui? A nossa percepção em compreender que eu consigo simplificar essa expressão. O 32 e 16, né? Oi? Dá para simplificar o 32 e 16, o 8 também e o 4. Muito além, a gente vai simplificar tudo. Simplificar de igual forma, a gente tem que buscar transformar todos os algarismos com a mesma base. Isso. Todos precisam ter a mesma base. E normalmente eles não complicam tanto. Então percebam que todos os algarismos que estão aqui, eles são divisíveis por 2. Eles são múltiplos de 2. Todos são múltiplos de 2. Então eu consigo transformar esses algarismos em múltiplos de 2, em base 2. De qual forma? Eu posso simplesmente pensar rápido aqui, mas eu também posso fazer aqui um MMC. Então vamos começar aqui pelo 8, vamos transformar esse 8. Então vou fazer aqui um MMC, começando sempre por 2, que é a base que eu quero. Então 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Chegou no 1. O que eu tenho aqui? 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo. Vai ser 2 ao cubo mais 2. Não, espera. Mas aí tem aquele 3 lá, então vai somar, não vai? 2 ao cubo elevado à terceira potência, não é? Isso, 2 ao cubo. Porque o que eu fiz? O que significa esse 2 ao cubo aqui? O 8. Então eu só deixei guardadinho o expoente para usar ele depois. Então esse número que está dentro do parênteses é uma outra forma de escrever o 8. É a mesma coisa, só que ele está escrito em forma de potência. E nós vamos fazer isso... multiplicar o 3 por 3, né? Vai dar 2 elevado à nona potência. Perfeito. Mas no próximo passo a gente faz isso. 3 vezes 3, 9. Vai ficar 2 à nona. Mas vamos simplificar os demais algarismos. Vezes o 16 a gente vai fazer a mesma coisa. Então, 2 vai dar 8, 2 vai dar 4, 2 vai dar 2, 2 vai dar 1. Que é igual a 2 à quarta. Então, 2 à quarta elevado a menos 2. Vezes. Aqui está fácil, né? Já está na base 2, então é só copiar 2 à quarta. Agora vamos para a parte de baixo aqui, a parte do denominador. Opa, deu o horário aqui. Eu só vou montar essa expressão, vocês respondam aí como exercício depois, tá? Durante a semana. Eu só vou terminar de montar aqui. Um minutinho, professor Renato. Embaixo é 2 à quinta, né? Potência. Isso, 2 à quinta, que é o 32. Então, 16, 8, 4, 2, 2. Então, 2 à quinta, que é o 32. Eu nunca mais vou perdoar o cursinho, viu? Por estar gostando de matemática. Que bom. Então 2 elevado a menos 3 eu só copiei porque a base já é a que eu quero. Vezes, aqui tá fácil, né? 4 não é 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado, 2 ao quadrado à quinta. elevado à quinta potência. Agora ficou fácil, agora eu tenho todas as bases iguais, basta que eu aplique aquelas propriedades para chegar num resultado. E o resultado vai ser provavelmente uma potência e não tem problema nenhum. Ok? Então fica aí como exercício vocês simplificarem ao máximo. Aí na aula que vem a gente continua ele. E eu vou colocar também lá no Classroom um outro exercício, esse daqui, para que vocês possam treinar também. Mas não se preocupem em copiar, porque eu vou colocar isso daqui lá no Google Classroom. Fechou? Algum comentário final?
Não, só agradecer. Obrigado, viu, professor? Aula genial. Que bom que deu certo. Obrigado pelo feedback novamente. Agora eu não estou olhando tanto para cá, agora eu vou olhar para cá. Muito bem, então novamente eu vou colocar esse material lá no Google Classroom. Provavelmente eu vou subir esse vídeo no YouTube de novo, como se vocês quiserem rever a aula. E é isso. Ilustríssimos, ilustríssimos. Muito obrigado pela... Que nada, a química... a minha função aqui é ajudar a entender a química também, né? Como eu falei, que seria lá o 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Que é aquilo senão uma potência? O número de Avogadro. É isso mesmo. Eu tô esperando até os alunos avançarem mais na matemática para começar essa parte em química mesmo. A gente trabalha junto no final, né? Sem dúvida, que a ciência é uma só, né? A ciência são as ciências naturais. É. E a filosofia da matemática também, que é genial. Na parte. Falando de filosofia, eu falei um pouco sobre o zero, que é uma questão bem filosófica também. Que é um indiano, né? Eu lembro que foi um indiano que fez. Meio que inventou o zero. Louco, né? O zero não é natural. Não. Mas explica a natureza. Olha que que medo de vocês dois, hein? Se quiser, eu compartilho. A BBC News Brasil fez até uma publicação jornalística sobre o zero. Aí tem até vídeo no YouTube. É interessante. Que legal. Joga no grupo lá pra gente ver. Vou jogar. Muito bem. Então, ilustríssimos, ilustríssimas, fiquem agora com a aula de Química, professor Renato. Muito obrigado pela presença aqui nessa nossa terceira aula de Matemática. Espero que todos e todas fiquem bem, tenham um ótimo sábado, um bom fim de semana. Persistam no cursinho. Nós já estamos aí mais uma semana com vocês aqui. Nos vemos daqui 15 dias. Semana que vem tem a aula do professor Elvis. Até lá, espero que todos e todas fiquem bem, durmam bem, sonhem com os anjinhos ou com aquilo que vocês quiserem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.